Hi there, everybody. Welcome back. Now, look, we are starting now from this lesson on. We are starting a reveal of everything that we already know as a preparation for our next test, right? You remember that we are studying, we are learning level A2, right? Basic 2. Now, at the end of this level, we're going to have a test, and then we are going to start level B1, which is going to be the intermediate. You remember that, right? Now, these next classes will be as a big reveal before we take the test. All right? So now, let's begin. Let's go now. Look, what lesson is this one now? 113, 113. All right, new lesson. Let's remember things that we already know, things that we must do as good people. We must act accordingly, right? If we are good people, we must act accordingly, right? In accordance with the rules, right? The rules, com as regras, de acordo com as regras, right? All right. Okay, so let's start. What do we need to do? We need to learn. Do we need to learn? Yes, we do. What do we need to do? We need to learn, but we need to learn about what? We need to learn everything we can. We need to learn everything we can. Do we need to learn everything we can? Yes, we do. What do we need to do? We need to learn everything we can. What do we need to learn? We need to learn everything we can. We need knowledge. Because, why do we need knowledge? Because knowledge is the food for the brain. Remember, nós falamos disso lá no início, que a gente precisa aprender quanto mais melhor, porque cada coisa que a gente aprende é um alimento para o nosso cérebro. E é com o conhecimento que a gente vai se desenvolver. Vai poder, fica mais fácil para a gente avaliar as coisas que a gente ouve ou lê, porque a gente já tem algum conhecimento e esse conhecimento vai nos ajudar a raciocinar melhor, né? Às vezes a gente ouve uma coisa e fala, opa, aquela luzinha do cérebro acende e fala, opa, isso aí está errado, isso aí não é assim, presta atenção. Por quê? Porque a gente já tendo conhecimentos acumulados, esses conhecimentos vão nos ajudando já no raciocínio. Então, that's why we need knowledge. Do we need knowledge? Yes, we do. What do we need? We need knowledge, but we need knowledge, every kind of knowledge, every kind. If we need every kind of knowledge, todo tipo de conhecimento, if we need every kind of knowledge, we need to learn a lot about ourselves, right? A gente precisa conhecer, aprender muito sobre nós mesmos. We need to learn a lot about ourselves. Do we need to learn a lot about ourselves? Yes, we do. What do we need to learn?
We need to learn a lot about ourselves. What do you need to learn? Aham, I need to learn a lot. Você está me respondendo, né? I need to learn a lot about myself. Yeah. Que não pode ser ourselves, né? Eu tenho que aprender muito sobre nós mesmos. Não dá, né? Reflexivo sou eu mesmo. Então, what do I need to learn? What do I need to learn? Very good. You need to learn a lot about yourself. Uh-huh. What does Bob need to learn? Bob needs to learn a lot about himself. That's it. Does Bob need to learn a lot about himself? Yes, he does. And Tina, what does she need to learn? That's it. She needs to learn a lot about herself. What do we need to learn? That's it. We need to learn a lot about ourselves. What do Bob and Tina need to learn? Very good. They need to learn a lot about themselves, né? Sobre eles mesmos. All right, very good. Very good. How do we learn about ourselves? How? We learn about ourselves in contact with others. A gente aprende sobre a gente mesmo no contato com outros, com outras pessoas, né? Porque no contato com outras pessoas a gente vai se percebendo, vai se observando. Peraí, por que que ele faz assim e isso me mexe de algum motivo? De alguma forma. Por quê? Ou então, por que que ele me faz alguma coisa e eu tenho essa reação? Por que que eu tenho essa reação? E é assim que a gente vai se conhecendo, certo? Conhecendo os nossos problemas, as nossas dificuldades de relacionamento, as nossas dificuldades conosco, né? Conosco mesmos. É assim que a gente vai se conhecendo no contato com os outros, né? Nas relações. Né? Ah, o trabalho é ruim, mas aí presta atenção a ver por que que aquele trabalho, por que que aquele chefe, aquele colega te dá essa sensação, o que que você tem que mudar em você para poder conviver com aquilo e aquilo não te fazer mal, não te prejudicar. Aí é que tá, é assim que a gente vai se conhecendo. Não é assim, ah, não, eu vou mudar de trabalho porque esse trabalho eu não gosto. Calma, você pode até procurar outro, mas presta atenção nesse trabalho porque ele tem coisas para te ensinar sobre você mesmo. Então aproveita para aprender, né? Because we need to learn a lot about ourselves. This is how we evolve. Why do we need to learn about ourselves? Because this is how we evolve. Why do we need to learn about ourselves? That's it, because this is how we evolve. That's it. What else? We must be respectful. Must we be respectful? Yes, we must. Respectful, respeitoso. We must be respectful. Must we be respectful? Yes, we must. What must we be? We must be respectful. And Bob,
What must he be? He must be respectful. And you, what must you be? I must be respectful. What about me? What must I be? You must be respectful. What must Bob and Tina be? They must be respectful. What must we be? We must be respectful. Why must we be respectful? We must be respectful because we live in a society. Lembra, né? Sociedade, a society. Pode falar, lógico, society. Mas a gente fala rápido, o Tzinho vira som de R, né? Why must we be respectful? Fantastic. We must be respectful because we live in a society. Where do we live? We live in a society. Do we live in a society? Yes, we do, não é? A gente vive numa sociedade, então a gente tem que ser respeitoso porque é uma questão de convivência. Se as pessoas não forem respeitosas, a vida não funciona, certo? E aí não temos democracia, porque democracia também é respeito, right? Aí você pode até dizer, não, mas eu moro sozinho no meio do mato, eu não preciso ser respeitoso. Precisa sim. Tem que ser respeitoso também com os animais, com a natureza, porque lembra que tudo é energia. Energia vai, energia vem. O que você faz? Se você desrespeitar a natureza te devolve. Essa energia volta para você desrespeitosamente também, lógico. É só lógica. It's only logic, tá? So, we must be respectful. Why must we be respectful? We must be respectful because we live in a society. And Bob, why must he be respectful? That's it. He must be respectful because he lives in a society. And Tina, why must she be respectful? She must be respectful because she lives in a society. Why must you be respectful? All right, I must be respectful because I live in a society. Why must I be respectful? You must be respectful because you live in a society. Why must Paul and Danny be respectful? Fantastic. They must be respectful because they live in a society. All right. Must we respect others? We must be respectful. We must respect, right? Why must we respect others? Yes, we must. Others é other people, certo? Outras pessoas, others. Must we respect others? Yes, we must. What must we do? We must respect others, all right? Why must we respect others? Because we want others to respect us back. Tá? É assim que a gente evolui. Primeiro, a gente tem que entender
né? É a compreensão de que a vida só funciona, a democracia só funciona se existir o respeito, tá? Primeiro a gente entende, a gente internaliza o conhecimento. Eu preciso respeitar, porque senão eu não tenho uma sociedade democrática. Depois, no começo, a gente entende que precisa respeitar, mas não tem ainda o sentimento, né? A gente respeita porque a gente espera, a gente quer que o outro nos respeite de volta, né? We want others to respect us back. We respect others because we want others to respect us back, né? O passo é, primeiro eu faço por interesse, porque eu quero que o outro me respeite. Aí, no futuro, quando a gente evolui mais ainda, entende que o respeito tem que existir, porque é uma questão a democracia plena é respeito. Então, a gente faz natural, né? A gente não está esperando mais que o outro respeite de volta, porque a gente já entendeu, já tem a compreensão do que é a verdadeira democracia. All right? We must respect others. Must we respect others? Yes, we. Why must we respect others? That's it. We must respect others because we want others to respect us back. Why must Bob respect others? He must respect others because he wants others to respect him back, right? Why must Tina respect others? She must respect others because she wants others to respect her back. That's it. Why must you respect others? Fantastic. I must respect others because I want others to respect me back, right? Why must Denny and Paul respect others? Congrats, fantastic. That's it. They must respect others because they want others to respect them back. Very good. All right. Então, essas coisas boas que a gente faz, these good things that we do them because we must set a good example. Tá? A melhor coisa que você pode fazer é dar um bom exemplo. Em português, nós usamos o verbo dar. Dar o bom exemplo. Em inglês, nós usamos o verbo to set. Lembra que I set the table, I set the bed, né? Arruma a mesa, põe a mesa, arruma a cama. O mesmo set é eu ponho um bom exemplo. Quer dizer, eu apresento um bom exemplo. I set a good example. When I act accordingly, I set a good example. Must we set a good example? Yes, we must, né? A gente tem que dar um bom exemplo. Um exemplo de um cidadão que age de acordo com a democracia. Right? Então, must we set a good example? Yes, we must. What must we do? All right, we must set a good example. What must Bob do? He must set a good example. What must you do? I must set a good example. What must I do?
You must set a good example. What must Danny and Paul do? They must set a good example. Fantastic. Ficou claro, não ficou? Estamos relembrando, a gente já falou de tudo isso, é só uma relembrada, preparação para a nossa prova. Então capricha aí, depois volta para a gente lembrar mais algumas coisas. See you soon, everybody!